Olá, gente. Minha saudação. Aqui estamos mais uma vez para levar ao ar essa programação especial de aniversário da tua Rádio Alvorada, que é a tua história. Então, uma vez por semana, nós selecionamos, conversamos com pessoas conhecidas da comunidade para que nos conte a sua história. E hoje estou aqui no ambiente de trabalho de uma pessoa conhecida que, aliás, há muito eu estava prometendo uma visita, tomar um cafezinho. E hoje, então, surgiu esta oportunidade de, além de tomar um café com o meu amigo, ele vai nos contar a sua história. Aldo Fernandes, satisfação, minha saudação. Satisfação é toda minha, Luiz Carlos. Eu quero agradecer inicialmente à Rádio Alvorada pela oportunidade. Eu quero cumprimentar a Rádio Alvorada pelo aniversário. Por mais de 20 anos também tive o prazer de ocupar os microfones da Rádio Alvorada e tenho uma gratidão muito grande. Então, um abraço para o Mauro, para o Rei Renor, toda a equipe de trabalho e parabenizar a todos aqueles que fizeram parte também da história da Rádio Alvorada. Luiz Carlos, um prazer enorme recebê-lo aqui. Todo meu. Nós temos muita coisa em comum, Exato. Principalmente na área da comunicação. Exatamente. Eu falei de café, mas hoje nós estamos aqui com uma mineral que vem muito boa hora. Aldo, sobre rádio vamos falar nos próximos capítulos, porque até vamos começar do início. Antes da gravação do programa, falávamos sobre a origem Fernandes, até falamos um pouquinho sobre um trecho de uma música de origem espanhola. Bem lembro, me chamo Maria del Carmo Rodrigues Fernandes. É uma música antiga, né? Bom, o nome Fernandes é de origem espanhola. Exatamente. Ela é Hernández. Hernández se perdeu. Posteriormente adquiriu o F. Isso. O meu avô da Espanha, de Valladolid, é Hernández. Quando meu pai nasceu em Montenegro, por um problema de cartório, apareceu Fernandes. Então, nós somos a nossa origem, o avô Estevam era ferroviário, aquela estrada de ferro que passa ali por Bento Gonçalves. O meu avô era o ferroviário-chefe da ferroviária. A central de obras, realmente, ela esteve instalada ali em Bento Gonçalves. E ainda hoje existem as casas, os ferroviários que se avista aí quem vai a Porto Exatamente. Alegre. Quando você sobe ali no Morro das Antas, você vê à direita lá as casinhas. Exatamente ali uma parte triste da história do meu pai é que ali o meu pai perdeu a mãe ao nascer a última irmã do meu pai. Deu um problema e a minha avó então faleceu. Muito bem. E Montenegro, a origem da família, e a chegada em Marau. Parece que não foi exatamente em Marau, foi Nova Alvorada. O meu pai nasceu em Montenegro, mas como o avô era ferroviário, ele tinha que acompanhar toda... E aí, quando meu pai perdeu a mãe aos 6 anos, 7 anos, o meu pai saiu de casa e ele foi criado pela família Fialho, lá na fazenda Fialho. E tem uma história muito interessante porque em 1963, depois que o meu pai foi criado em casa de várias famílias italianas, ele veio lá daquela região, vindo para o lado de Cadorna, aonde eu nasci. Distrito de Nova Alvorada. Na época, Soledade. Depois Arvorezinha e agora Nova Alvorada. Já está quase na hora de emanciparmos Cadorna. Exatamente. Eu sou natural de General Cadorna, 12 de agosto de 1951. Exatamente. Septuagenário. Exato. 7.1. Quando eu cursei o quinto livro, primeira semestre do quinto livro, nós tivemos a oportunidade de residir em Marau. Fez exame de admissão? Eu terminei o primeiro grau, o quinto livro, que na época se chamava, no Charruas. O Charruas. A Cirlei Revelhou foi minha professora e a dona Geni Foreste era diretora. Também foi Exatamente. Diretora. Aí concluí em 63, terminou em 63 o exame de admissão ao ginásio, que hoje era na época um vestibular. Sim. E aí entrava pro ginasial. Aí eu fui aprovado e aí eu cursei no GESTA, Ginásio Estadual Santo Tomás de Aquino.
Exatamente. Então, assim, eu vim para cá, eu vim para Amaral com 12 anos de idade, trabalhei na lavoura, na roça, tá? Aliás, eu acompanhei a primeira história dessa série com o Reonil Tesser. Você sabe que eu gostei muito da história, muito bem conduzida e muito bem. O Reonil é um astro, né? E aí tem uma coisa em comum. O seu Narciso Tesser, pai do Reonil, com o meu pai. Quando o meu pai era jovem, o seu Narciso era de Montauri. Eles cantavam, eles eram contratados para cantar na igreja, nas festas, e eles iam a cavalo e eram recebidos lá. Tinha quem recebesse eles simplesmente chegavam, desciam do cavalo, iam para a igreja e o pessoal cuidava da... Eles eram profissionais na época, seu Narciso e seu Alcides Fernandes. Aldo, e o menino, o garoto Aldo Fernandes lá em Cadorna, também pegou no cabo da enxada? Pegou no arado, pegou no cabo da enxada. Fiz tudo aquilo que a agricultura manual fazia, lavrar com boi, arado com boi, com cavalo, inclusive, era com cavalo também, e roçar, carpir, cortar trigo, soja, tudo isso eu fiz até 1970, quando eu fui para o quartel. Eu fui para o quartel, já estava cursando técnico em contabilidade, fiz o primeiro semestre em 1970, deixei para fazer o segundo semestre no quartel em Uruguaiana, no 22º IGAC, mas eu não consegui concluir lá o técnico em contabilidade. Eu concluí quando eu voltei em 71. Nessa época também eu acredito que você cursava jornalismo correspondência. A história foi assim do jornalismo. Eu concluí o segundo grau, que era técnico em contabilidade, e fui fazer vestibular. Veja como é a história. Naquele ano, a faculdade de Passo Fundo, a UPF, lançou técnicas comerciais como curso superior. E no ano anterior, Marau, lá em cima no Gesta, tinha colocado a escola técnicas comerciais. Sim. E aí alguém, professor de lá, me disse: Aldo, faça técnicas comerciais, nós vamos te dar uma oportunidade de uma vez por semana lecionar. E eu fui fazer. Na época não tinha tanta logística de informação com relação a se era noturno ou diurno. E eu fui fazer o vestibular, Luiz Carlos. Sim. Eu fiz o vestibular, técnicas comerciais, aí na rádio deu... Lembra que tinha aquela música Felicidade? Sim. Passei no vestibular, exatamente. E aí Aldo Fernandes aprovado. Pequeno burguês. Pequeno burguês. Eu fui para a faculdade, preenchi toda a documentação. Quando eu cheguei no caixa para pagar a minha matrícula, a moça olhou e disse: moço, nós não temos noturno técnicas comerciais. Eu disse: mas como? Então eu não vou poder cursar, porque eu preciso... Porque você era funcionário da Casa do Colono. Quando eu voltei do quartel, eu entrei na Casa do Colono. E aí eu digo, eu tenho que trabalhar para estudar. E coloquei meu envelope com toda a documentação embaixo do braço e voltei. Mas aí eu pensei, eu não vou ficar sem fazer nada. E aí que me apareceu a oportunidade de cursar jornalismo no Instituto Superior de Jornalismo, Rio de Janeiro. E você me faz lembrar, eu tenho tantas dessas antigas lá em casa, amareladas. E assim, ó, Luiz Carlos, você sabe que eu nunca usei, hoje eu estou no jornal e eu não uso jornalista Aldo Fernandes. Toda a empresa que a gente trabalhava, eu já fui correspondente regional, Rádio Guaíba, Calda Júnior, RBS também, tempo de eleições, aí outro dia casualmente encontrei algumas dessas. Exatamente. Dessas e aí eu concluí em 75 jornalismo. Falou que trabalhou na roça até 1970, mas a sua família já estava em Marau nessa época. Nós viemos em 63. Nós morávamos... E a lavoura ficava onde? Aqui em Marau? Exatamente. No bairro Guadalupe, quando nós viemos morar em 63, tinham 4 residências. Até temporário. Ainda hoje se conhece por Vila Fernandes. Exatamente. Por um tempo ficou confirmado com Vila Fernandes e depois, por uma questão religiosa e tal, ficou em bairro Guadalupe. Hoje nós entramos aqui, saímos na perimetral, asfalto, é uma cidade. Mas na época eram 4 residências que estavam lá. Nós tínhamos uma área de terra com 10 alqueires ali, e quando meu pai faleceu no ano 2002, aí nós resolvemos criar um loteamento e virou aquilo que está lá agora. É uma vila, né? Bairro Guadalupe, belo bairro, viu? E
a família, irmãos e irmãs, quantos? Nós somos em 8 irmãos, 5 homens, 3 mulheres. Infelizmente, 2 irmãos já partiram. O Plínio em 2009, o Neri, o mais velho, em 2020, da Covid. Meu pai faleceu em 2002 e minha mãe faleceu em 2008. Eu lamento, tá, essa passagem aí da Covid, uma perda grande, o Neri, né? Exato. Que, aliás, fazia dupla com você no esporte, no Exatamente. futebol. Assim, Conte essa passagem de futebol. O Aldo Fernandes foi um grande atleta aí defendendo as equipes de futebol de Marau. Você sabe, Luiz Carlos, tem passagens assim que eu nunca procurei falar. Eu fiz teste em 73, fui fazer teste no Grêmio. Por que não no Inter? Pouca gente sabe. Não sei, porque naquele dia tinha a escolinha lá, tinha a seleção no Grêmio, e eu ia para Porto Alegre junto com um sócio da Casa do Colono, e aí eu passei o dia, fui lá no Olímpico, fiz teste pela parte da manhã, eram mais ou menos umas 200 jovens, e aí almoçamos no Olímpico, eu joguei às 10 horas da manhã, às 4 da tarde já estava na hora de voltar, e aí ninguém falou nada. Aí eu fui lá no escritório do Estádio Olímpico e perguntei para um senhor que estava lá como é que ficou o pessoal que já tinha feito o teste. E ele me perguntou o nome. E ele disse, deixa eu dar uma olhada como é que você foi. E ele chegou e disse, não, você foi aprovado, você vai ficar aqui no Olímpico. Mas veja como são as... Com que idade isso? Foi em 73, eu tinha 22. 21 para 22. Mas naquela época não tinha empresário, não tinha nada. Eu coloquei a chuteira debaixo do braço e fui a Porto Alegre. E aí eu perguntei, tá, mas e como é que vai ser a história? Não, o pessoal que vai ser aprovado hoje vai residir no Estádio Olímpico. Sim. Mas e qual é a remuneração? Olha, os primeiros meses é tanto, não lembro quanto, mas eu fiz o cálculo, na época eu já estava na rádio brincando, né, de microfone na rádio, eu já vendia publicidade, eu era sócio da Casa do Colono, e eu fiz o cálculo que o meu salário lá era menor do que aqui. E eu embarquei num Volkswagen, que junto com o sócio da Casa do Colono, e voltei para Marau e continuei jogando. Esse Volkswagen seria um Fusca? Um Fusca. Mas eu, quando vim de Cadorna, eu fui jogar no Juventude do bairro São Cristóvão, que era dos Freis. Sim. Campo de terra, assim. Joguei até 68. Aí em 69 fui para o Guarani Futebol Clube, no estádio do Alberto Borella, e até que eu fui para o quartel. E quando eu retornei, o Guarani havia fechado as portas. E aí, no ano seguinte, no segundo ano, eu fui chamado para jogar no Grêmio Esportivo Marau. Grêmio Esportivo Marau. O treinador era o Carlito e o Lancaster Forest. Evaldo Franco era o diretor. O Juventude, vejamos lá, tinha como goleiro o Schultz. O Schultz. Tinha o Charuto. O goleiro do Grêmio era o Juca Martini. O Juca Martini era do Grêmio. O Setelego era do Guarani. Lembra do Charuto? Charuto? Charuto, uma pessoa. Vagamente. Ele era goleiro do Juventude e o Ivo Confortinho. Lembro sim, o Charuto. Exatamente. O tempo voa, não é? Passa. Como passa o tempo? Bom, chegou a Marau, trabalhou até 1970 na roça, depois primeiro trabalho... Quando eu voltei do quartel, em 71, cheguei do quartel de manhã, e ao meio-dia, quando meu irmão chegou, o Neri, que trabalhava no Festivo João Trentin, Casa do Rádio, chegou e disse para mim, amanhã você começa a trabalhar na Casa do Colono. Aí você já tinha conhecimento de contabilidade, coisa assim? Eu já tinha concluído o técnico em contabilidade. Sim. E aí eu entrei como contador na Casa do Colono. Está certo. Saudosa casa. Ainda existe a Casa do Colono. Ainda existe a Casa do Colono. Até 1990 eu fazia parte do quadro associativo da Casa do Colono. Uma particularidade que eu lembro aí, porque onde foi construída especificamente para a função de revenda de máquinas agrícolas, a Casa do Colono, na esquina onde hoje está uma farmácia, aqui na esquina da Darwin Maruzin com a Júlio Borella, né? Foi construída especialmente... Está Lojas Becker. Hoje, ali foi construída a Casa do Colono. Lojas Becker, ali na... Sim, mas aqui na esquina... Na esquina aqui, na Júlio Borella com a Darwin Maruzin, foi a primeira Casa do Colono. É isso que estou me referindo, Na parte superior tinha o fórum.
Bom, vamos para os tempos de agora, que amores, fé, religião. Vamos por amores, Dona Marli, primeiro amor, primeira paixão. Dona Marli, minha esposa, Marli Toculini, a minha esposa, nós casamos em 1977, nós temos 2 filhos, o Thales Alex, que é publicitário, trabalha comigo e é também empresário da construção civil, e a Tanise Fernandes, que é psicóloga. Psicologia. Exatamente. E foi, me permita perguntar, foi amor à primeira vista? Praticamente. Que bonito isso. Você sabe, nós nos conhecemos, né, Luiz Carlos? Nós nos conhecemos. Eu teria uma história muito bonita para contar do Luiz Carlos, porque eu conheci o Luiz Carlos quando eu entrei na Casa do Colono. Não é demérito nenhum, viu, Luiz Carlos? Do quê? O Luiz Carlos era chapa. Eu gostava muito de trabalhar. Exatamente. Aliás, desde criança, o Luiz Carlos era um menino muito trabalhador. Estudioso também, isso é uma origem que vem da minha avó e da minha mãe, principalmente. Exatamente. Né? Então, ali foi que nos conhecemos. E também, você não quer falar dos bailes de gaita e Chico pandeiro. Torto. Chico Torto. Baile animado pelo Hilário Maculã, Brasilídes de Oliveira, os irmãos Gregório, Valdemar Gaio, Paixão. Exato. Uma história na muito antena da rádio, já foi também. Também. Então, aí são passagens, podemos dizer, da infância para a juventude. Exatamente. Né? Bons tempos, né? Bons tempos. E hoje também continuam sendo bons tempos. Então, constituiu uma família. Agora vamos à área da comunicação, Aldo. Veio o primeiro rádio, os 2 juntos o jornal? A história da comunicação é assim. Quando eu morava ainda em Cadorna, eu tinha 8 anos de idade e o meu pai, na época, se dizia que ele era fabriqueiro. E hoje ainda se usa esse termo? Sempre envolvido com a sociedade, ou no clube, União Colonial de Cadorna, ou na igreja São João Batista. Aí ele foi a Passo Fundo, ele tinha um caminhãozinho Chevrolet 58, e ele voltou de lá com um aparelho toca-disco. Mas e quem que vai? E eu tinha 8, 9 anos. Instalaram o aparelho. Uma vitrola? Exatamente. Com aquele alto-falante lá fora, aquela corneta, né? Sim. Lá fora, num cinamomo. E aí ele escrevia numa folha aquilo que tinha que dizer, os avisos que tinha que dar para a comunidade. Isso era na paróquia? Não era uma igreja, a paróquia era Nova Alvorada, mas lá era a igreja, São João Batista, a comunidade. E aí, quando terminava o terço, nos domingos, eu saía correndo e descia lá, abria o estúdio e o pessoal saía e ficava na sombra do cinamomo e eu ligava os aparelhos e eu lia tudo aquilo que meu pai anotava e eu adorei o microfone. Sim. Adorei o microfone e tal. Eu vim para cá, eu ia para a roça, Luiz Carlos, e levava o radinho e ficava escutando a Alvorada. E eu pensava comigo, um dia eu vou ser locutor. Sinceramente, eu sempre pensei assim. Fui para o quartel em 70, lá pelas tantas pediram assim, tem alguém que entende de microfone, já trabalhou com microfone? E eu me ofereci. Eles me deram a chave para responsável pela sala rádio. Era uma rádio interna no quartel. E eu rodava nos finais de semana música, dava os avisos, etc e tal. Quando eu vim para Amaral, quando eu voltei para Amaral, que eu conheci você, conheci o Carlito, conheci o Antônio Telmo, conheci o Evaldo Franco, trabalhavam na rádio. Tinha o Facchini, o Francisco Passos, a Genila Mezão, Francisco, a Rosa Chiot. Rosa Chiot, amicíssimos. Eu lembro que você fazia mais, se denominava sonoplastia, né? Exatamente. Controlava os do outro lado do volumes, aquário estava o Luiz Carlos, ou o Carlito, ou o Antônio Telmo. E cada vez que eu ligava o microfone, era um susto, sabe? Mas eu fui me acostumando. E por que da minha admissão? Eu estava trabalhando lá à noite, fazia música da noite das 8h30 às 10. E às vezes o titular do programa era o Carlito ou outro funcionário. E eu ia lá porque eu sabia colocar as músicas. Chegou o Frei Afonso Costela de diretor, ele passou 1 mês, passou 2, passou 3 e eu não recebia salário. Eu não recebia nada. É só muito obrigado. E o Frei Afonso chegou uma noite e disse assim para mim, quem é que paga você? E eu disse, Frei, eu não recebo nada, eu não quero nada, eu tenho meu serviço durante o dia, eu não quero nada. E ele disse, não,
mas o teu programa tá bom e eu quero aumentar o horário. Eu vou para Caxias do Sul e vou buscar uma informação. Eu disse, não, Frei, pelo amor de Deus, não vai dar e tal. E ele foi para Caxias e voltou e disse, olha, eu consegui. Tu vai fazer um horário, 1 hora a mais, tal. Não vou dizer qual era o valor, não sei se é isso que você quer e tal. E eu olhei e disse, claro que eu aceito. Aí eu entreguei a carteira para ele. E de trabalhador aí, de modulador de sons, houve uma época também, assumiu a gerência comercial da Rádio Alvorada. Em 1984, o prefeito, então, Francisco Turra, e o vice era o Luiz Broco, você era assessor de imprensa. Nós foram vários fazíamos, os dois éramos assessores. Assessor de gabinete e assessoria de imprensa. Exatamente. E aí, um belo dia, eu estou no escritório na Casa do Colono, o Vitor Hugo Ultramari, porque o Turra se elegeu deputado, e aí ele assumiu, e aí o Vitor Hugo ficou sozinho, ele era diretor executivo, e o Turra era comercial. E aí o Vitor Hugo chegou para mim na Casa do Colono e disse, me empresta a tua carteira de identidade. E eu disse, ué, pra quê, né? Brincando. De meio-dia eu te conto, eu fazia o Integração Regional. E aí ele chegou lá ao meio-dia e disse, olha, você vai ser diretor comercial da rádio no lugar do Turra. E aí eu assumi e permaneci. Foi na época em que caiu a antena da rádio lá no... Foi um temporal forte. Essa troca, eu passei por toda essa troca aí. Mas eu fiquei pouco tempo, porque naquele inteirinho aconteceu um acidente grave com sócios da Casa do Colono, dia 24 de agosto de 86. Foi aí entre Vila Maria e Marau. Não, foi em Sertão. Desculpe, estou confundindo os acidentes. Em Sertão. Foram 3 marauenses que morreram, tá né? certo, 2 eram sócios da Casa do Colono, e aí de 5 sócios nós ficamos em 2. E aí eu larguei a direção, continuei como funcionário nos horários e fiquei juntamente com outro sócio na Casa do Colono. E o jornal? Quando eu me aposentei em 6 de novembro de 2000. Vão 22 anos agora, vai fazer 22 anos. E aí já tinha essa sala aqui, já tinha agência de publicidade, porque eu fui o primeiro vendedor da TV Umbu, Passo Fundo. Eu fui correspondente, fui colunista do jornal 0 Hora em 97. Aliás, tenho folhas aqui, páginas aqui, por pouco tempo, porque eu tinha que encontrar o patrocinador da minha página. E o valor era alto. E eu ia sempre nas mesmas empresas e o pessoal dizia assim, mas Aldo, mas de novo. E aí eu parei de ser colunista do jornal 0 Hora. E o jornal Folha, ele começou bem tímido, né? O jornal Folha Regional surgiu, a Folha, 15 de janeiro de 97, certo? Eu fazia a parte comercial, eu vendia publicidade através da minha agência, não era sócio. Só vamos se me perdoa, se a minha memória não estiver me enganando. Começou como um folheto de circulação semanal que até com quinzenal no político. Começo. Cunho político. Quando Alcide Luiz Romanini venceu as eleições em 96, assumiu em 97, o pessoal do partido, então, disse, vamos fazer um jornal. Luiz Viapiana, Alberi Cagliari, Wilton Scariotti, Chiquinho Foreste. Tá certo. Esse era o pessoal. E Evaldo Franco foram os mentores. Sim, e como é que você entra nessa história? Quando eu me aposentei em novembro de 2000, em janeiro de 2001, um dos sócios, o Wilton Scariotti, chegou aqui na minha sala e disse, Aldo, o Alberi Cagliari quer vender a parte dele do jornal. O Alberi Cagliari tinha 66%. Opa! E ele tinha 33%. O Alberi já tinha comprado do Francisco Foreste. E aí eu disse, não, mas se eu comprasse, vai ter algumas mudanças que devem acontecer, e o meu filho estava se formando em publicidade e propaganda. E aí eu disse, eu não quero 66%, eu quero 50% porque eu quero continuar vendendo publicidade para a RBS, vendia para a Rádio Alvorada, continuei. Eu saí da Rádio Alvorada do microfone, mas eu continuei ligado à Rádio Alvorada. Sim. E aí eu disse, mas tem mais uma coisa, se nós adquirirmos o jornal,
a linha editorial vai mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que Até mudar. porque o cunho era fortemente político. Político, partidário. exatamente. E aí eu chamei o meu filho que trabalhava na sala aqui ao lado e ele chegou na porta e eu disse, filho, o Wilton, e Tito era o apelido dele, está oferecendo o jornal e tal. E ele disse, pai, eu até posso, eu assumo, mas tem que mudar a linha editorial. E aí eu disse, não, eu também vou adquirir esse. E no dia seguinte ele voltou e disse que aceitaria. E aí eu pedi também a parte administrativa, nós trouxemos para cá o jornal. O Wilton ficou até 2004 conosco, depois nós adquirimos também a parte dele. Agora 100% jornal Folha Regional de propriedade da família Fernandes. Da família. Que bonito isso. Thales Alex, a Marli, eu com a agência e nós temos outras. A gráfica, nós imprimimos na nossa gráfica, que é a gráfica Detalhes. Detalhes. A gráfica ela é de uma amplitude bem grande, até porque vocês atendem outros jornais. Depois, quando começou a pandemia, diminuiu, muitos jornais fecharam. Nós imprimimos mais de uma dezena de jornais aqui na região, muitos deles fecharam em virtude da pandemia. Nós imprimimos na nossa gráfica, a gráfica Detalhes, que está lá no Distrito Industrial. Nós temos então a agência Fernandes Publicidade, nós temos uma empresa de eventos também, que é a BIS, é a Fernandes Eventos e Produções. Então são 4 empresas que fazem parte da família. Todas elas de predominância, de propriedade da família Fernandes. Mas que bonito isso, né? Começando de um panfleto, né? Quinzenal, hoje Folha Regional é uma expressão em toda a região. Nós circulamos em praticamente 25 municípios da região. Agora com a pandemia, eu tirei o pé do acelerador, mas eu visitava em 2 meses eu visitava praticamente todos os prefeitos. Eu conhecia pena que o tempo é tão curto, né? Falou em pandemia, sua experiência, sei que você é uma pessoa que cuida muito da saúde, prima, como todos nós devemos primar pela saúde, né? Como foi, sabemos que houve uma perda lamentável, seu irmão, né? Pandemia, mas para você, como foi a experiência? Você sabe que eu tive um trauma pela perda do meu irmão em dezembro de 2020 e em junho de 2021 eu tive a Covid e foi pesada, mas graças a Deus eu consegui superar. E você veja que agora em janeiro deste ano eu estava na praia, a segunda vez a pandemia. Mas enfim, tá bem, estamos aqui, a família está forte. Eu tirei o pé do acelerador, só venho pela parte da manhã no jornal. À tarde eu não... Se há necessidade, eu participo. Bem, você sabe, eu sei, nós sabemos que é das coisas negativas, isso a gente aprendeu com a vida, não é? Que das coisas ruins a gente sempre tira proveito. O fato é de estarmos aqui conversando pós-pandemia, vendo os números que a imprensa apresenta do resultado que causou essa pandemia, podemos nos contar satisfeitos e felizes. Muito. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. A família também, família unida, nossa família também sempre foi muito unida em qualquer ato, em qualquer atividade que aconteceram. Eu tenho uma gratidão muito grande, primeiro a Deus, né, Luiz Carlos? Com certeza. Primeiro a Deus, segundo a família. Tenho uma gratidão muito grande pela Rádio Alvorada de Marau, e que você hoje está aqui também me entrevistando. Nem falamos muito sobre os programas da época, das cartinhas perfumadas, cheias de flores. Aliás, um dos que mais recebiam cartinhas, William, era exatamente o Luiz Carlos Rodrigues, nos seus programas que ele apresentava, Quem Manda é Você, atendendo o seu pedido. Mas na verdade eu sempre vi a minha dedicação maior para o lado jornalístico, informativo, os noticiários que aquele tempo de ditadura simulada tinha que tudo que se falava tinha que escrever, assinar e deixar gravado. Deixa eu contar só uma passagem, vai passar dos 30 minutos. Deixa eu contar uma passagem, William. E o Luiz Carlos, eu sei que ele nunca falou. Eu era diretor comercial e o Vitor Hugo diretor executivo, e nós recebemos um dia a visita de 2 empresários de Carazinho. E eles entraram no escritório e disseram assim, nós viemos tirar um funcionário de vocês para trabalhar na TV. Mais uma. Exatamente. E, lógico, nós ficamos orgulhosos, afinal, a voz do Luiz Carlos é inconfundível, né? Noticiarista espetacular.
E aí nós vibramos. E há pouco... Uma parte. É uma pena que hoje não existem mais os noticiários Exatamente. radiofônicos com aquele estilo. Né? Exatamente. Muito mais falado, muito mais... Antes do Luiz Continua Carlos... a história que essa eu não estou sabendo. Antes do Luiz... Sabe? Antes do Luiz Carlos era Laudi Carlos Vedana, a voz do noticiário da Rádio Alvorada. Hoje ele mora no Paraná. É proprietário de rádio. E o Luiz Carlos, por muito tempo, foi a voz tradicional dos noticiários da Rádio Alvorada. Mas essa história do carazinho lá... Eles estavam abrindo, e aí eles queriam levar você lá para fazer a apresentação do coisa. E você, na época, ainda jovem, Jovem e bonito. Exatamente. Hoje somos apenas dizem, bonitos. E aí ele não aceitou e permaneceu conosco e nós vibramos. Na verdade, eu acho que já estourou aí, você falou, existia eu acho que era a TV Manchete que estava assistindo. Exatamente. Deve ser, Manchete ou alguma coisa exatamente. assim. Também tive algumas, aí em 1980, a Bandeirantes estava interiorizando pelo Brasil, né, montando uma unidade em Porto Alegre. Também lá teve algumas oportunidades, foi mencionado o nome, mas o sentimento por Manaus sempre foi maior. Planos para o futuro aí, em 30 segundos. Bem, Luiz Carlos, você sabe que o jornal, com a chegada das redes sociais e tal, nós acoplamos o jornal porque nós temos também digital, jornal digital. Então, associamos, semanalmente na quarta-feira circula o jornal em 25 municípios, nós imprimimos 4 a 5 mil exemplares, quase que uma centena de páginas. O jornal está muito bem, graças a Deus, uma equipe de funcionários maravilhosos, eu tenho quase 2 dezenas de funcionários. 20 funcionários aqui. Exatamente, quase 2 dezenas de funcionários, com a gráfica e aqui uma equipe de jornalistas maravilhosos. E a tal ponto que o jornal funciona, todo mundo sabe a função dele. O Thales Alex é o meu diretor, nosso diretor de marketing e diretor comercial, ele que comanda todos os projetos sociais, todo ele que comanda. A minha esposa cuida da parte financeira. E eu faço o editorial, eu faço a minha página, acompanho o pessoal da redação, mas essa é a história. E nós temos... Muita gente diz que o jornal impresso vai desaparecer. Eu não sei, Luiz Carlos, se vai desaparecer. Porque mas a tem informação, o conteúdo de quem vê e quem lê não termina. Luiz Carlos, você sabe que quando o nosso jornal, por questão logística de entrega de papel ou de tinta, sai só no digital, eu recebo durante o dia telefonemas, cadê o meu jornal? E eu digo, olha, nós tivemos um problema e tal, nós liberamos para todo mundo o digital. Você sabe o que eles me respondem? Esse pessoal que hoje tem mais de 40 anos, Aldo, a credibilidade está impressa. E eles querem é palpável a coisa. Só né? isso, pessoal. Física. A credibilidade está impressa. Aldo, que pena que o tempo é curto. Então, esta é parte da tua história. A minha história é muito curta, minha gente. É muito pouco tempo, né? Em poucos versos dá para contar o que se passa, mas eu acho que a tua e a minha não dá para contar em pouco tempo. Não, aliás, tá essa letra é do Erivelto Martins, viu? Um deles, a música é cantada pelo Tonico Tinoco, a minha história é muito curta, minha gente. Sim. Exatamente, do Erivelto Martins, Tonico Tinoco, os Bertucci Teixeira. Gente, então vamos encerrando mais um programa Tua História. Obrigado. Hoje nós tivemos a participação do Aldo Fernandes, que merece um brinde à nossa amizade e à saúde. Né? Saúde. Até a próxima semana. Muito amigos. obrigado.